Eu quero falar aqui sobre 7 declarações de Jesus na cruz do Calvário, que Ele liberou sobre a minha e sobre a sua vida, porque as palavras de Jesus, elas são eternas. Tudo o que Jesus falou é atemporal, alcança a igreja, alcança os nossos dias. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, Ele ora por nós. Ele diz: Senhor, não oro apenas por estes que estão aqui, mas por aqueles que ainda vão crer. Então Ele já estava orando por mim, já estava orando por você. E eu quero ler aqui essas declarações. Lucas, capítulo 23, no verso de número 33. E o verso 34, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira declaração de Jesus na cruz é sobre o perdão. Jesus, ele está pedindo ao Pai, está intercedendo para que o Pai trouxesse perdão. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu digo para você que essa declaração, ela continua válida através dos anos. Essa declaração alcança as nossas vidas, porque nós estávamos perdidos no pecado, nós estávamos presos na prática do pecado, mas Jesus, aqui na cruz, já orava por mim e por você. Não pense que as palavras de Jesus aqui eram dirigidas apenas àqueles que o estavam crucificando, aqueles que o estavam fazendo mal naquele momento. Não. Jesus já está liberando uma palavra profética que 2000 anos depois faria sentido na minha e na sua vida. Aleluia. Quando eu olho para a minha vida, em particular, antes de eu aceitar a Jesus, eu debochava da fé, eu zombava dos meus amigos que iam para a igreja, eles me convidavam para ir para a igreja, eu debochava, eu zombava deles, eu escarnecia deles, mas havia uma oração sobre a minha vida. Havia uma palavra liberada na cruz sobre a minha vida. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está falando. Você sabe por que você está hoje aqui? Porque essa palavra alcançou você. O perdão de Jesus chegou na minha e na sua vida. Não merecemos o perdão, mas perdão não é por merecimento. Perdão é por misericórdia e graça. A graça que nos alcançou, que nos resgatou, esse amor incondicional, é o que nos faz estar aqui num domingo à noite, adorando a Deus, celebrando, levantando as mãos ao céu e dizendo: eu estou aqui porque eu te amo, Jesus. Eu estou aqui porque eu não vivo sem a tua presença. Irmão, só vem para a igreja quem reconhece o perdão. Só vem para a igreja quem reconhece o sacrifício de Jesus. E a Bíblia diz que o perdão é o perdão que nos faz vencer sobre Satanás. Se você quiser anotar, porque se você for ler, abrir toda vez que eu citar um texto aqui, não vai dar tempo. 2 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo 10, Paulo diz assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tive necessidade de perdoar, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Satanás triunfa onde há falta de perdão, onde há mágoa, onde há rancor, onde há raiz de amargura. Então, gente que não consegue perdoar, gente que carrega mágoa, você está deixando Satanás vencer você.
Você está perdendo batalhas desnecessárias. Ei, libera perdão para essa pessoa. Libera perdão. Não carrega mágoa não, porque quem perde é você. Eu quero falar sobre a segunda declaração de Jesus. Se você quiser anotar, ou se você abrir rápido, João, capítulo 19, versos de número 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Verso 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu não estou citando essas palavras na ordem em que elas aparecem, então eu estou alternando aqui nos 4 evangelhos. Jesus ele está liberando uma palavra sobre unidade. Ele vira para aquela mulher e diz: olha, esse aí agora é teu filho. Ele vira para aquele homem que é o apóstolo João e diz: essa aí agora é a sua mãe. Porque Jesus agora vai morrer, vai ser sepultado, vai ressuscitar e vai subir ao céu. Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está demonstrando a importância da unidade do corpo. Porque em Cristo Jesus nós somos uma família. Aqui é uma família, irmão. Essa igreja aqui é composta de irmãos, pessoas que têm defeitos, pessoas que têm falhas, mas pessoas que se amam, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm prazer em servir. Aqui não tem celebridade. Aqui o único que é adorado é Jesus Cristo, que está sentado no trono. Aqui nós exaltamos a Ele, nós servimos a Ele. Aleluia! Pode aplaudir mais forte, querido. Pede. Aleluia! João 17, 21. Na oração de Jesus, quando Jesus ora pela igreja, ele diz assim: Pai, que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai acreditar em Jesus? Quando ele olhar para a igreja e ele vê que nós somos verdadeiramente um só corpo. Não há divisão, não há espaço para contenda, não há espaço para fofoca, não há espaço para calúnia, não há espaço para guerra dentro da igreja. A nossa guerra é contra o diabo, a nossa guerra não é contra o irmão do lado, não. Nós celebramos aqui a vitória uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui é papel da igreja, irmão. A gente está aqui celebrando. Como eu me alegro quando vem um irmão para mim e diz: pastor, Deus me abriu uma porta. Pastor, um irmão contou um dia desse: eu ganhei uma viagem, pastor, com tudo pago. Só um irmão aqui deu glória a Deus. Só ele vai ganhar uma viagem também. Porque quando você se alegra com teu irmão, Deus faz na tua vida também. Aqui não é disputa não, irmão. Aqui não é competição não na igreja. E eu louvo a Deus pela Devec Brasília, pela igreja saudável. A Devec em geral, a igreja é saudável que é. Aqui não tem competição não. Aqui a gente faz tudo por amor. Aqui a gente dá espaço para as pessoas crescerem. A gente investe em pessoas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Silas, pela visão que ele tem de expandir o reino, de investir em pessoas, de acreditar em pessoas. Isso é unidade, gente. É a unidade da igreja. Jesus declara isso na cruz. A unidade da igreja, ela foi estabelecida na cruz. Receba os irmãos. Crie vínculos na igreja, crie relacionamento. Agora o problema é que você espera a perfeição das pessoas. E aqui são pessoas falhas, como você também é falho. E eu ainda digo mais: se alguém está procurando a igreja perfeita, o dia que você encontrar, porque não vai, mas se encontrar, não entra nela não, senão você estraga a igreja. A igreja era perfeita, você entrou, estragou, porque você é imperfeito. Eu também sou, mas nós nos amamos, crescemos juntos, vivemos em unidade. Terceira declaração, João capítulo 19, verso 28. Depois, sabendo Jesus
que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João 19, 28. Quando Jesus declara tenho sede, pendurado na cruz, sabe o que Jesus está declarando? A sua humanidade. Porque, meu irmão, Jesus veio a essa terra como homem. Há quem diga que Jesus só veio como Deus. E também há outros que dizem que Jesus era apenas um homem normal, um homem qualquer. Não. Jesus é a encarnação do próprio Deus. João capítulo 1, versículo 14. O verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio em carne. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas quando Jesus vem a essa terra, ele passa a ser 100% Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus, e 100% homem. Porque Deus não pode morrer. Você não pode matar Deus. Deus não morre. Então Jesus tinha que vir como homem, para Jesus sentir o que nós sentimos, para que ele pudesse hoje ter autoridade diante do Pai para interceder por mim e por você. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Jesus, ele vive sempre a interceder por mim e por você, porque ele sabe o que é sofrer na carne, ele sabe o que você está sofrendo, e ele vem como homem para mostrar para mim e para você que é possível servir a Deus, é possível ser usado por Deus, porque ele vem como homem. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, Jesus dormiu no meio de uma tempestade, irmão. Eu tenho dificuldade de dormir num colchão com ar-condicionado, no quarto. Jesus numa tempestade ele dormiu. Por que Jesus dormiu numa tempestade? Porque ele estava cansado, irmão. Porque ele era homem. E alguém vê os milagres de Jesus e diz assim: isso aí também é porque era Jesus. Não. Sabe por que Jesus operava milagres? Sabe por que Jesus fazia tudo o que ele fez? Tudo que a Bíblia registra que ele fez quando veio a essa terra como homem? Não é porque ele era Deus, é porque ele se enchia do Espírito Santo. E isso é possível para mim e para você. Por isso é que ele diz: aquele que crê em mim, obras maiores do que essa vai fazer, porque eu vou para o meu Pai, e quando eu for para o meu Pai, eu vos enviarei o Consolador. Oh glória! O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Você quer a prova? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Vamos voltar agora de trás para frente? Como é que Jesus fazia o bem e curava os oprimidos do diabo? Porque o Pai o encheu com o Espírito Santo. Você também pode expulsar demônio, filho. Você tem autoridade sobre os espíritos imundos? Tem. Você que crê em Deus, você que tem o Espírito Santo na tua vida, você pode botar a mão na cabeça de alguém e falar: eu repreendo esse demônio, eu repreendo essa enfermidade. Você tem poder de Deus sobre a tua vida. Então Jesus está demonstrando sua humanidade. Um texto que nos mostra aquilo que nós chamamos de kenosis, que é o esvaziamento de Jesus, é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Parece que Jesus está despencando uma ladeira. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, começa lá em cima, o qual sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Chegou no fundo do poço. Mas quando ele cumpre o seu propósito, o texto continua dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém veio celebrar a Ele? Jesus pagou o preço como homem, ele sangrou por nós. E a quarta declaração, Mateus capítulo 27, verso 46, que é o mesmo de Marcos 15, 34. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nesta declaração, Jesus está dizendo: eu estou carregando o peso do pecado da humanidade. Por que Jesus declara isso? Porque é nessa hora que o Pai vai virar o seu rosto para não olhar mais para Jesus na cruz. Por quê? Eu provo para você, irmão, aqui é a igreja da palavra, aqui não tem eu acho, eu penso, não, aqui é a Bíblia. Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Eis que o Senhor, a mão do Senhor, não está estendida para que não possa salvar. A mão do Senhor está estendida. E os seus ouvidos, eles não estão agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, é aqui ó, escondem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só tem uma coisa que nos afasta de Deus: pecado. Então o texto está dizendo, de Isaías 59, a mão do Senhor está estendida para salvar. O seu ouvido não está gravado, não, ele pode ouvir. Só que vocês estão vivendo no pecado. Não é Deus que simplesmente encolheu a mão, não é Deus que simplesmente virou o rosto, não. Deus quer salvar, Deus quer abençoar. A mão de Deus está assim, ó. Mas quando você peca, você sai debaixo da mão de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas não é porque eu vou ser infiel e vou viver no pecado que Deus vai me abençoar. Não é isso que o texto está dizendo. Olha para mim aqui, ó. Presta atenção aqui. Aqui, ó. A mão do Senhor está aqui, ó, sobre a minha vida. Deus é fiel aqui, ó. Fiel. A fidelidade está aqui, ó. Eu estou debaixo da mão de Deus. Eu sou fiel e Deus é fiel. Agora eu decidi ser infiel. Eu saí debaixo da mão de Deus. Eu agora sou infiel. Cadê Deus, irmão? Continua fiel. Está aqui, ó. Fazendo o quê? Só esperando eu voltar. Só esperando eu sair da infidelidade, voltar para a fidelidade, porque ele nunca saiu daqui. E tem gente que está reclamando: cadê Deus? Olha, onde está Deus na minha vida? Você virou as costas para Deus. Você deixou a pornografia entrar na tua vida. Você deixou a mentira entrar na tua vida. Você foi embora. Você decidiu viver no pecado. Você falou: eu vou sair da igreja porque o irmão não me deu a paz de Cristo. Eu vou sair da igreja porque o irmão não deixou eu cantar. Eu vou sair da igreja porque eu fiquei chateado, porque um dia o pastor não falou comigo. Eu vou sair da igreja. Eu te pergunto: o que foi que Deus fez com você, irmão? Onde foi que Jesus errou com você? Você saiu porque quis. E cadê Jesus? Permanece fiel, esperando hoje você levantar a sua mão e dizer: eu quero voltar para Jesus. Eu quero reatar a aliança com Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aqui, queridão, presta atenção.
Jesus nunca pecou, amém? Amém ou não? Jesus nunca pecou. Jesus foi tentado? Sim. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ser tentado não é pecar. Você pode ter vontade de pecar, até então você não pecou. Você tem que consumar o pecado. Então Jesus nunca pecou, mas foi tentado. Mas o texto aqui de 2 Coríntios 5:21 diz que ele não pecou, não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Esse é o melhor advogado de toda a face da terra. Pastor, eu achei que o melhor advogado é aquele que ganha a causa do cliente. Não. O melhor advogado é aquele que o cliente perdeu a causa. Como assim, pastor? Jesus não ganhou a tua causa, filho. Jesus não foi lá e disse assim, Senhor, porque Jesus é o advogado, você é o réu, Deus é o juiz, Satanás é o acusador. Tem algum promotor aqui, não fica chateado não, filho, é só aqui, não é você não. O cara já pensa assim, o promotor é o diabo. Não, tem promotor que é bom, irmão. Não tem nada a ver, é só aqui nesse cenário aqui. Aí vai Jesus agora, ele vai te defender. Só que você é pecador, filho. Irmão, não tem como burlar a lei, não. Não tem propina, não tem, irmão. Você é pecador e acabou, vai dizer que não é. Ah, não, eu sou inocente, não é não, você é pecador. Então o diabo lá é pecador. Deus, juiz, aqui é o meritíssimo. Pecador, não adianta dizer que não é. Aí vai Jesus, o advogado. Tu pensa que Jesus vai mentir a teu respeito? Não, alivia a pena dele. Não, pelo menos uma tornozeleira eletrônica dele, mas não deixa ele ir para o inferno, não. Ele pode ficar no céu com tornozeleira eletrônica, pronto, ok? Prisão domiciliar no céu. Não sai, não pisa na rua de ouro, só fica em casa. Mas deixa ele entrar no céu. Não, Jesus não inventou, não. Jesus, como teu advogado, levantou e falou assim: juiz, ele é pecador mesmo. Ele fez mesmo. Ele tem que ir para o inferno? Sim. Só tem um detalhe. Eu quero que o Senhor libere ele. Deixa ele livre. Como assim? Quem vai pagar a pena dele sou eu. Eu imagino o Satanás botando pilha. Não, Deus, esse aí pecou, tem que ser crucificado, porque a cruz é a morte mais humilhante que uma pessoa pode sofrer. Ele tem que ir para a cruz. Eu imagino Jesus falar, tá certo, merece a cruz mesmo, só que quem vai sou eu. Eu vou no lugar dele. Jesus se tornou pecado por mim e por você. Aleluia! A salvação é pela graça, mas não é de graça, tem um preço. O preço foi pago por Jesus. De vez em quando eu vejo o evangelho, as pessoas confundindo as coisas. Irmão, salvação é de graça, não é de graça. De graça é o que não tem preço. Salvação tem preço. Qual o preço? O sacrifício de Jesus. Então você só pode ser salvo através de Jesus. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9: pela graça sois salvos, por meio da fé. Em quem? Em Jesus. A graça te deu a salvação, mas você só vai ser salvo se você tiver fé e agarrar essa graça e fazer uma aliança com Jesus. Jesus não te salva à força. Vou falar uma besteira aqui, irmão, porque minha filha está ali e sabe o que eu vou falar. A gente sempre gostou de ver desenho e tal. Tem um desenho Os Incríveis. Lembra? Até você participa dele. Você, o gelado aqui, ó. O gelado dos Incríveis. Vê se não parece. Vai para a internet, vai virar meme. Aí o desenho, o camarada processa
o Senhor é incrível porque ele queria se matar e o Senhor incrível salvou ele. Aí ele abre um processo, porque ele não queria ser salvo. Aí processa os heróis. Isso é uma historinha, irmão, isso é bobeira. Mas Jesus não salva ninguém à força, irmão. Você nunca vai processar Jesus. Olha, Jesus me alcançou e eu não queria ser alcançado. Nunca! Jesus nunca vai te salvar à força. Ele nunca vai entrar na tua mente, fazer uma lavagem cerebral e te arrastar para a igreja. Não vai fazer isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e terei comunhão com ele. É você que tem que abrir a porta do teu coração para Jesus entrar. Pastor, eu vou aceitar Jesus aqui no meu lugar sem ninguém ver. Não! A Bíblia diz que nós temos que confessar Jesus publicamente. Uma decisão. Todo mundo tem que saber. A partir de agora eu estou entregando a minha vida a Jesus. Quem é que já fez isso aqui? Quem já confessou Jesus publicamente aqui? Eu já fiz, irmão. Saí do lugar onde eu estava, corri no altar. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Porque Jesus não vai lá me salvar onde eu estou, não. Sou eu que corro para Jesus. A graça está aí, mas a minha fé tem que ir lá e pegar a graça. Então Jesus, ele não se torna pecador. Repara que 1 Coríntios 5:21, o texto vai dizer que Jesus se tornou pecado, não pecador. Porque pecador é quem pratica o pecado. Jesus não praticou o pecado. Ele se fez pecado, não pecador. Tem uma diferença grande nisso aí. Então ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não podia compactuar com o que Jesus estava carregando sobre ele. Aleluia. E você aqui agora sentindo a presença de Deus na igreja. Deus. Aleluia. Sabe por que nós sentimos a presença de Deus aqui na igreja? Sabe por que nós nos alegramos aqui na igreja? Sabe por que você está cheio do Espírito Santo? Porque Jesus ficou sozinho na cruz. Jesus ficou sozinho na cruz, carregou o meu e o seu pecado. E hoje nós temos acesso à presença de Deus. Aleluia. Em quinto lugar, Lucas 23:43. Jesus vira para um dos malfeitores que está pendurado na cruz e diz assim: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo: eu trouxe a salvação para você. Aleluia, aleluia. Jesus está virando para aquele cara na cruz, está dizendo para ele assim: ó, eu não vou prometer para você que você vai descer da cruz, não. Eu não vou prometer para você que vai ter uma nova sentença, sabe, e você vai ser liberto aí, vai embora. Eu não vou falar isso aí para você, não. A palavra que eu vou dar para você, não sei se tu vai dar glória a Deus, não sei se tu pode tomar posse. A palavra que eu vou liberar é: você vai morrer. Dessa cruz tu não escapa, meu filho. Mas tem um detalhe: quando você fechar os olhos aqui na terra, você vai abri-los para toda a eternidade. Alguém pode celebrar ao Senhor aqui? Oh, glória a Deus! O único que pode dizer isso, Jesus. Aleluia. Porque, meu irmão, a morte chega para todo mundo. Se Jesus não voltar para buscar a igreja, para a igreja ser arrebatada, enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, ele vai chamando a senha. Ele vai chamando a senha vai sendo chamada. E a gente vai um de cada vez, aos pouquinho em pouquinho. E aqui na Devec Brasília eu estou orando, só quem tiver mais e mais idade, de 100 anos para cima. Amém ou não? Ou tu quer que chame logo a tua agora? Que alguém quer? Está com pressa? Quem está com pressa aí para eu orar por você? Eu vou dizer: Senhor, leva o fulano, ele está tão apressado.
Então eu estou dizendo, Deus dê longevidade ao teu povo, saúde, o teu povo viver bem, de maneira saudável. Eu estou pedindo isso a Deus, para Deus abençoar você. Mas chega uma hora que não tem jeito, irmão. Uma vez uma irmã falou, pastor, ora pelo meu pai, está muito mal no hospital, está enfermo, o senhor vai lá, ora para ele está internado, Jesus curar e tal, está doente. Eu falei, vamos lá, irmão, vamos orar. Pega o azeite aí, vamos lá ungir e tal. Aí veio assim na minha cabeça, pergunta a idade do irmão. Falei, irmã, por nada não, mas quantos anos tem seu pai? 103. Eu falei, irmã, queria falar para a irmã que Jesus pode até curar ele hoje, mas não vai, daqui a alguns dias vai chamar o irmão, porque não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde correr. Então a alegria do crente é saber que nós vamos passar a eternidade no céu com Jesus. Essa é a nossa alegria, irmão. Eu oro aqui, Deus cura mesmo. Cura, dá vitória, abre porta, faz milagre, Deus faz tudo isso. Mas chega uma hora, irmão, acabou, essa vida é passageira. A vida do homem é como uma gota d'água no oceano da eternidade. É isso aí, uma gotinha d'água no oceano. Vai na praia, faz assim, ó, molha a mão, levanta, deixa pingar uma gota. O que aquela gota fez de diferença naquele mar que você estava lá? Hã? Quando você estiver lá em Cancún, lá na água, lá. 5 pessoas, Jesus. 5 irmãos aqui pegaram. Você vai ver. Não é nada, uma gotinha d'água no oceano não é nada. Aleluia. Jesus tem a salvação para a sua vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 6, verso 68. Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Aqui, qualquer um pode te dar uma direção profissional, sentimental, pode te trazer conhecimento, informação para você prosperar nessa terra. Tem vários homens e mulheres que vão te ajudar aqui no âmbito terreno, aqui para você ter uma vida melhor aqui na terra. Eternidade só Jesus pode trazer. Palavra de vida eterna só Jesus. Caminhando para o fim, no capítulo 19, verso 30 de João. Quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus cumpriu o seu propósito, ele foi até o fim. Quando Jesus diz, está consumado, ele disse, eu vim e cumpri tudo que eu tinha que cumprir, não parou pela metade. Isaías 53:11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo, eu fui até o final. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele foi até o fim por mim e por você. E para encerrar essa palavra, a 7ª palavra, Lucas, capítulo 23, verso 46. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando Jesus disse isso, ele estava declarando, eu tenho poder sobre a morte. Quando Jesus cumpre o seu propósito, ele diz, está consumado. Depois ele vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou, esse expirou aqui é morreu. Eu faço uma pergunta para você. Quem matou Jesus, irmão? Quem matou Jesus? Pastor, foram os romanos. Não. Quem matou Jesus? Foram os judeus, os sacerdotes. Também não. Quem matou Jesus? Foi o diabo. Muito menos ele. Ninguém matou Jesus. Jesus entregou o seu espírito. Por quê? Porque ele tem poder sobre a morte. Faz um teste aí você agora.
Fala aí. Senhor, entrego em tuas mãos o meu espírito. Entrego de novo. Agora no 3, hein? 1, 2, 3. O espírito continua. Só Jesus. Entrego em tuas mãos o meu espírito. E morreu. Tanto que dos que estavam pendurados na cruz, quem morreu primeiro? Jesus. Porque era prática para que eles morressem mais rápido, quebrar os joelhos, quebrar os ossos das pernas, para que eles não tivessem mais o apoio na cruz, porque eles eram pregados nos pés e nas mãos. Então, a dificuldade da cruz, a morte na cruz é uma morte por asfixia, pela dificuldade de respirar. Então o cara está ali na cruz todo ensanguentado, o sol batendo na cabeça, e o cansaço, e essa posição vai comprimindo os pulmões. Então eles, naturalmente, isso é instinto, ninguém nem vai nem pensar nisso. Pelo instinto eles já usam os pés para dar um impulso, para fazer isso aqui, ó. Entendeu? Para levantar o peito aqui, para facilitar a respiração. Então, para morrer mais rápido, o que eles faziam? Quebravam as pernas. Então eles não têm mais o apoio das pernas. Agora eles ficam totalmente pendurados ali na cruz e vão morrendo de uma morte agonizante. Então eles foram para quebrar os pés. Quebraram as pernas de um, pularam Jesus, quebraram a do outro. Quando foram quebrar de Jesus, olharam, ele já morreu. Não precisa quebrar os ossos dele, porque ele está morto. Agora, interessante, por que não quebraram os ossos de Jesus? Porque Jesus morreu antes que quebrassem os seus ossos. Porque é palavra, é promessa na Bíblia Sagrada que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Até no momento da morte, Jesus fez valer a palavra de Deus que estava sobre ele. Todas as palavras de Deus lançadas sobre a sua vida vão se cumprir em nome de Jesus. Se Deus falou que você vai vencer, que a porta vai abrir, que a cura vai chegar, que o milagre vai acontecer, então não tema, não se desespere, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Alguém adora Ele aqui nessa noite? Aleluia! Agora, o Jesus que tem poder para entregar o Espírito, tem poder para trazer de volta. Oh, glória a Deus! Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 17. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Oh, glória a Deus. Por isso que o pastor Juninho pregou hoje. Tentaram jogar Jesus do precipício, não conseguiram. Ninguém conseguiu matar Jesus, porque Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Fique de pé nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Ele venceu a morte. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Escute. Presta atenção que já está acabando. Jesus é o unigênito do Pai, o único gerado. E Jesus é o primogênito dentre os mortos. Por que primogênito? O primogênito não é o único, mas é o primeiro. Ele é o primeiro que morreu, ressuscitou e nunca vai morrer de novo. Ó,
Ainda bem que a Bíblia está dizendo em Colossenses que ele não é o unigênito dentre os mortos. Porque se ele fosse o unigênito dentre os mortos, ele era o único gerado dentre os mortos. Mas ele não é o unigênito, ele é o primogênito. Alguém pegou isso aqui? Sabe o que isso significa? Jesus foi o primeiro, mas não o único. Tem lugar para você também. Tem lugar para mim também. Você pode até morrer aqui fisicamente, mas um dia a trombeta vai soar e você vai ressuscitar. E eu quero encerrar essa palavra com o texto de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 54. E quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele virá para nos levar para o céu, para junto dele eternamente. Aleluia! A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos, nós seremos transformados e arrebatados ao céu. Aleluia! Feche os teus olhos, querido. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero abençoar você. Quem sabe você entrou hoje aqui e está afastado do Evangelho. Quem sabe você entrou hoje aqui e precisa reatar essa aliança com Cristo. Senão vai ser mais um feriado como qualquer outro na tua vida. Mas hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia de você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar. Você precisa ter uma aliança com Jesus. O que adianta viver uma vida nessa terra, conquistar bens aqui e depois morrer e ir para o inferno, se você não reconhecer e não aceitar o sacrifício de Jesus? Todas essas palavras que Jesus declarou na cruz foi pensando em você, foi por amor a você. Quem sabe você hoje está aqui e está afastado da igreja e quer voltar. Quem sabe você está aqui hoje e nunca tomou de fato uma decisão de conhecer Jesus. Só conhece de ouvir falar, mas não tem experiências. Eu quero orar por você agora, não é amanhã não. O tempo é esse, a hora é agora. Jesus está te chamando, querido. Jesus está te chamando, querido. A igreja está de olhos fechados orando por você, mas eu preciso te ver aqui para orar pela sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus? Agora, em nome de Jesus, dê um sinal com a sua mão. Levante agora uma de suas mãos ao céu. Você que quer entregar a tua vida a Cristo. Você que está afastado do Evangelho. Levante agora bem alto uma de suas mãos. Fica com a tua mão levantada, dizendo: eu quero Jesus. Onde você está? Cadê você que precisa hoje, nessa noite, fazer uma aliança com Cristo? Cadê você que saiu da igreja, que se afastou, e Jesus está te chamando e dizendo: é tempo de recomeçar. Eu perdoo os teus pecados, eu tenho uma nova trajetória para a sua vida. Eu te liberto dos teus pecados, escrevo uma nova história para você. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde você está? Você que está afastado, você que ainda não tomou essa atitude, levante uma de suas mãos para eu ver você. Levante uma de suas mãos, você que precisa entregar a vida a Cristo. Não tenha medo nem vergonha. Não precisa ter medo nem vergonha. Ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai botar microfone para você falar. Só vamos orar por você. Eu só quero orar por você. Talvez alguém esteja aqui pensando: olha, se alguém levantar a mão, eu levanto. Não, a salvação é individual. A salvação é individual. Jesus está tratando contigo. Talvez só tenha você aqui hoje para tomar essa atitude. Talvez não tenha outra pessoa, só você. E eu vou orar por você agora e vou abençoar a sua vida. Eu pergunto aqui a última vez: há alguém nessa noite que você não pode perder essa oportunidade? Você não sabe o dia de amanhã se você vai ter outra chance. Há alguém hoje que quer entregar a vida a Cristo? Levante a mão para eu ver você. Tem alguém na galeria? Pergunta se ele quer aceitar Jesus. Eu vou orar pela vida dele. Pergunta. Se ele quiser, eu vou orar pela vida dele agora, em nome de Jesus. Há alguém? Se tiver, eu quero orar e abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Tem uma mão levantada aqui atrás. Deus abençoe sua vida, querido. Deus te abençoe.
Em nome de Jesus. Há mais alguém? Para que a gente possa orar por você? Há mais alguém? Eu quero orar pela sua vida. Eu vou terminar o culto. Vem cá, você que está aí em cima, vem. Pode descer aqui, eu vou orar por você. Você que está aí, vem. Pode vir. Deixa eu orar por você aqui. Pode chegar aqui, eu vou orar por você. Isso, pode vir. Isso, dê um aplauso ao Senhor. Se tiver mais alguém, venha. Vem agora. Isso. Aleluia. Tem mais alguém? Venha. Você não tem vergonha não, filho. Irmão, vergonha, você está no pecado. Vergonha, você está lá no pecado. Vergonha, você morrer e ir para o inferno. Isso é vergonha. O que esse jovem fez, esse jovem está fazendo aqui, eu fiz. Eu saí do meu lugar, vim no altar há 25 anos atrás, entreguei minha vida a Jesus. Jesus mudou minha história, mudou minha vida. Pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida também. Glória a Deus, aleluia. Isso, venha. Há mais alguém que hoje quer tomar essa atitude? Há mais alguém? Se tiver, faz assim, ó. Eu, pastor, me espera. Eu espero você. Há mais alguém? Posso orar? Toda a igreja estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor Deus, toma essas vidas em tuas mãos, perdoe seus pecados, apaga o seu passado e a partir de agora, Senhor, escreva uma nova história para eles, uma história de sucesso, de bênçãos, que o nome deles esteja no livro da vida e que eles estejam preparados, Senhor, para o arrebatamento da igreja, que eles estejam preparados para viver uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. Nós abençoamos a vida deles em tudo que eles fizerem, em nome de Jesus. Amém.